Por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 17, versículo 48. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão na alforja, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se cravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e lançou-se sobre o filisteu. Pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e aos portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saraim até Gate, até Ecrom. E os filhos de Israel voltaram da perseguição dos filisteus, saqueando o acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e o levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou na própria tenda. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai, pelo poder que emana das sagradas letras, das santas escrituras. Nós pedimos em nome de Jesus que esse feito tão grandioso que o Senhor operou na vida de Israel, na vida de Davi, e que na verdade o Senhor tem operado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e que de certa forma também alcança as nossas vidas, porque o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro, presente nesse lugar e que continua agindo em nós e através de nós. Nós te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Teu Espírito Santo venha trazer clareza às situações que atravessamos na nossa vida, para que, colocando em prática as Tuas palavras, possamos também derrotar os gigantes e os desafios que vêm contra nós. Essa é a nossa oração, a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você conhece a história, você conhece o contexto dessa história. Eu tenho tranquilidade em dizer isso, porque ainda que você não seja um cristão, você já ouviu falar da história do Davi que derrota Golias. E muitas vezes essa analogia é usada nos nossos dias para falar sobre os grandes desafios, sobre as grandes questões que atravessamos na vida. Se você tem um clube de futebol e você torce, às vezes esse clube de futebol vai lidar com um adversário que é infinitamente mais forte. Alguns clubes brasileiros se depararam com essa realidade no Mundial de Clubes. Então era a guerra de Davi, de um orçamento financeiro muito alto contra outros clubes que tinham um orçamento pequenininho. Nesse caso, eu acho que o Golias venceu os Davis. Alguns Davis venceram Golias, não é, amém? Irmãos botafoguenses. Irmãos tricolores, eu acho que só empataram. E os outros eu não vou falar de propósito. Amém, irmãos flamenguistas? Tá bom. Senão, amém. Tá bom. Ok, mas Davi e Golias faz parte do nosso desafio, quando nós enfrentamos adversidades que aparentemente são maiores do que nós. E não foi diferente na vida daquele rapaz. Agora meditamos há 2 semanas atrás, que esse Davi, o bisneto de Ruth, esse homem, esse menino, havia sido ungido como rei de Israel. O profeta Samuel atravessou um perigo, atravessou um lugar difícil de se passar, com uma missão difícil de se executar, chamou a família, trouxe Davi para o meio da mesa, trouxe Davi para o meio da sala, porque por algum motivo seu pai havia esquecido dele no campo, estava distante. Samuel disse: não comeremos enquanto seu filho mais novo não chegar aqui. Davi chegou até aquele lugar e foi ungido como rei de Israel. Sabe, eu não sei quanto a você, mas se eu fosse ungido rei de algum lugar, talvez o meu coração a partir daquele momento ficasse mais alegre. Agora eu passasse a entender que devo ser servido e não servir.
Talvez eu passasse a entender que eu preciso agora, enquanto rei, agora eu sou autoridade, então eu posso exercer autoridade sobre a vida do outro. Agora eu preciso ser paparicado, preciso ser bajulado, mas parece que não foi isso que aconteceu com Davi. Na verdade, no capítulo anterior, ou no início do capítulo, ele aparece servindo a Saul, porque foi convocado a servir a Saul porque era bom músico. Davi era excelente naquilo que fazia. Ele continua servindo. Nesse capítulo que lemos, ou no início desse capítulo, ele estava servindo, pastoreando ovelhas. Que lição de humildade, irmãos, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos nação santa, como cantamos, sacerdócio real, povo adquirido por Deus, mas quando o nosso coração de fato tem um encontro com o Senhor, quando o óleo do Espírito Santo enche as nossas vidas, nós nos colocamos na posição de servos. E Davi servia no campo. Antes desses versículos que nós lemos, ele estava no campo pastoreando as suas ovelhas, mas estourou uma guerra. Os filisteus estavam em guerra, tentavam invadir o território que agora era de Israel. Seu pai havia enviado os seus 3 filhos mais velhos para a guerra. Os irmãos mais velhos de Davi estavam em guerra. Davi estava pastoreando ovelhas. O pai de Davi, então, mais uma vez manda chamar Davi. Ele chama Davi e diz o seguinte: olha, Davi, tem uma missão para você. Algumas pessoas, quando vão fazer ilustrações sobre Davi, dizem, talvez sem uma base bíblica forte, que Davi queria ir para a guerra, que Davi queria lutar. Mas isso não tem um alicerce nas Escrituras Sagradas. Mas é fato que ele é chamado do pastoreio das ovelhas pelo seu pai até a sua casa. E quando ele chega lá, ele recebe a seguinte ordem do seu pai: preciso que você vá à guerra, no lugar de batalha, e que você leve comida para os seus irmãos, e veja como estão os seus irmãos para trazer as notícias deles para mim. Foi essa ordem que Davi recebeu de Jessé, e Davi se levantou e foi. Irmãos, às vezes quando somos jovens, quando somos adolescentes, e ainda que você não seja hoje, eu gostaria de lembrá-lo que um dia você foi, porque às vezes a gente esquece. Recebemos ordens dos nossos pais e das pessoas que têm autoridade sobre as nossas vidas e que nós não entendemos muito bem. Ora, o período é um período de guerra e eu tenho que ir lá levar um bolo. O período é um período de guerra e eu tenho que ir lá levar pão. Será que o exército não tem pão, não tem bolo? Será que o exército não tem comida para os seus soldados? Eu tenho que sair daqui do meu trabalho, eu estou trabalhando, pai. Pai, por que eu tenho que arrumar a cama agora? Por que eu tenho que arrumar um emprego? Pai, por que eu tenho que estudar? Pai, hoje é domingo de manhã, está maior solzão, por que eu tenho que ir para a igreja? Certa vez um rapaz, ele acordou de manhã e a sua mãe falou: levanta, está na hora de ir para a igreja. Ele falou: hoje eu não quero ir para o culto. Hoje eu estou cansado, eu quero descansar. Ela falou: rapaz, levanta, está na hora de você ir para a igreja. Ele falou assim: não, mãe, não. Hoje eu estou sem paciência, não quero ir para a igreja. Por que eu tenho que ir para a igreja? E a mãe disse: porque você é o pastor. Então você precisa ir lá, porque vai ter culto de manhã, você precisa estar lá pregando. Mas muitas vezes nós nos levantamos e questionamos as ordens que nos são dadas. Muitas vezes nós questionamos as direções que nos são dadas. Agora eu queria pensar com você que se Davi questionasse aquela ordem, se Davi questionasse aquela direção, ele jamais encontraria com Golias. Então, enquanto filhos, enquanto jovens, enquanto adolescentes, nós precisamos entender que honrar pai e mãe não é apenas um direcionamento vindo da parte do Senhor para aquele povo do passado, mas é também para o povo do presente. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem seus dias na terra, obedeça. Coloque a voz dos seus pais em prática na sua vida, porque a voz dos seus pais na sua vida pode estar abrindo uma grande porta de oportunidade para você, e que sem ela você não vai alcançar os objetivos que Deus tem para a sua vida. Então obedeça seu pai, obedeça sua mãe, honre seu pai, honre sua mãe. Amém? Esse amém tinha que ser mais forte do pessoal jovem. Amém? Amém, amém. Louvado seja Deus. Davi recebeu a ordem do seu pai e ele se direcionou para o campo de batalha. Ele se direcionou para o campo de guerra. Mas quando ele chegou ali, foi justamente no horário em que o filisteu, Golias, um homem de aproximadamente 3 metros de altura, estava fazendo o seu desafio ao povo.
Nós temos homens muito altos hoje, pessoas muito altas, os jogadores de basquete são muito grandes, mas Golias era muito alto. E ele estava ali fazendo o seu desafio ao povo de Israel. Golias passava todos os dias no mesmo horário e dizia ao povo: não tem homens aí? Por que vamos fazer uma batalha de exército contra exército? Eu sou o melhor guerreiro dos filisteus. Mandem o seu maior guerreiro para me enfrentar, o seu melhor guerreiro para me enfrentar. No chamado de Saul, na unção de Saul, a Bíblia diz que ele era o homem mais alto de Israel, dos ombros para cima não havia ninguém que se comparasse a ele. Mas Saul, nesse momento, embora estivesse sentado no trono, ele já não tinha mais autoridade de rei para reinar, porque ele não andava nos caminhos do Senhor. Irmãos, as autoridades são instituídas pelo Senhor, elas vêm da parte de Deus, mas eu e você, quando exercemos autoridade sobre a vida dos jovens, dos adolescentes, dos filhos, da igreja, nós precisamos ser revestidos pela autoridade do Senhor. E isso é sinal de uma vida, ou isso é consequência de uma vida de obediência, de busca a Deus, porque se você como pai, se você como mãe, avó, você não vive uma vida na presença do Senhor, você é destituído de autoridade. Então, quando você pronuncia palavras, são apenas palavras vazias, e não fazem diferença. E aí você não está habilitado para lutar a guerra. Saul não estava mais habilitado para lutar aquela guerra, porque ele havia desobedecido ao Senhor. Você tem obedecido ao Senhor na sua vida? Você tem colocado os mandamentos do Senhor em prática para você? Ou você tem sido aquele que tem dito assim para o seu filho: deixa meu filho de qualquer maneira, porque a hora que o pastor vê, o pastor vai corrigir ele. A hora que o líder de adolescente vê, o líder de adolescente vai corrigir ele. A hora que o líder de jovens vê, o líder de jovens vai corrigir ele. Irmão, pai, mãe, vocês são autoridade sobre a vida dos seus filhos. Mas para isso, vocês precisam ter autoridade vinda da parte do Senhor. Essa semana eu ouvia um pregador, você deve ter acompanhado o assunto adultização. Você deve ter ouvido sobre isso essa semana. E você ouviu um pregador e ele falou algo interessante. Ele disse: gente, menor de idade não tem privacidade, porque é você que responde pela vida dele. Você é responsável pela vida do menor de idade. Então, cuidado com o que seu filho está entrando, está vendo no telefone. Cuidado com aquilo que é responsabilidade sua, sim. Nós vemos hoje temas como pedofilia invadindo lares de cristãos e de todas as pessoas, e talvez já tenham invadido os nossos próprios lares, quando nós colocamos a imagem de crianças pequenas circulando pelas mídias sociais. É responsabilidade nossa, é dever nosso, enquanto pais, viver em autoridade de modo a glorificar o Senhor, mas exercer uma autoridade que vem da parte do Senhor. Ou você é daqueles que diz assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Essa autoridade não funciona, ainda menos com essa geração. Davi, ele passava justamente no momento em que ele ouve as advertências, ou o desafio do gigante Golias. E Davi, ele inconformado com aquilo, o coração dele não compreende aquilo, ele começa a questionar as pessoas que estão ao seu lado, dizendo: o que ele falou? O que o rei prometeu para quem derrotar esse gigante? Os irmãos, principalmente o mais velho, o irmão de Davi, ele se aproxima e fala, pensando que Davi queria se aproveitar, queria fazer fofoquinha, queria fazer intriga, queria trazer problema. Ele pensando isso de Davi, ele disse: por que você não vai cuidar daquelas pequenas ovelhas, daquelas poucas ovelhas que tem lá? Por que você está aqui no meio da guerra? O que você está fazendo aqui? Vai embora, aqui não é o seu lugar. Davi se irritou, mas ele estava indignado com aquilo que o gigante falava. Ele estava indignado com as afrontas que aquele gigante trazia. E ele diz: eu enfrento esse gigante. Eu encaro esse desafio. Porque o que ele está falando é contra o meu Deus e contra o povo do meu Deus. O que ele está falando é contra a minha casa, é contra a minha família, é contra a minha igreja. E eu não vou dar mole para esse gigante, não. Eu vou derrotar ele. Eu derroto ele no nome do Deus vivo. Quando essa frase de Davi ecoou, chega no acampamento,
O rei Saul, que não enfrentava, porque já não tinha mais autoridade para enfrentar aquele gigante, chama um menino, chama um adolescente e diz assim: olha, tudo bem, você vai enfrentar o gigante, mas coloca aqui essa armadura. Coloca aqui essa couraça, esse capacete, coloca aqui essa minha armadura. Não era como a armadura dos romanos que nós vemos hoje em dia. Era algo muito mais simples, talvez um couro um pouco mais reforçado. Mas era algo pesado, era algo que deixava Davi desengonçado, porque Davi era um jovem pastor de ovelhas. Quando Samuel o unge, diz que ele era de gentil aparência, ou seja, franzino. E Saul era o homem mais alto de Israel. A armadura não combinava. Então Davi ele disse: não, eu não vou usar essas armas. Eu não vou usar esse tipo de armas. Eu vou usar outras armas. Ele toma as armas que ele sabe manejar, porque a confiança de Davi não está em Deus. A confiança de Davi não está em armas. A confiança de Davi está em Deus. Aonde você tem colocado a sua confiança? Aonde eu e você temos colocado a nossa confiança? Nós vivemos um tempo difícil, um tempo em que nós passamos por diversas adversidades. Na verdade, nós entendemos que a violência, a falta de segurança, o desemprego, a situação econômica do país, elas são verdadeiros gigantes que se colocam contra nós a cada dia. Você precisa trabalhar e você precisa de uma porta de emprego aberta, mas você não sabe quando essa porta abrirá. Não é à toa que o Brasil tem se tornado cada vez mais um país empreendedor, porque algumas pessoas têm tido dificuldades de se recolocar no mercado de trabalho. Então elas vão fazendo aquilo que podem para sobreviver. Vão fazendo tudo aquilo que sabem, as suas habilidades, elas vão usando. Na verdade, elas vão pegando suas fundas e suas pedras, para que elas possam sobreviver no dia a dia. Mas isso tudo traz sobre nós uma sensação de insegurança, uma sensação de incerteza. Então, a economia, o desemprego, a violência, a falta de segurança, desencadeiam dentro do nosso ser uma crise de saúde emocional. Porque nós não sabemos mais como lidar com essas situações, nós não temos mais certeza sobre o dia do amanhã. Essa crise de saúde emocional, que tem se tornado uma epidemia e tem alcançado a nossa população, ela pode ser sanada com tratamento. Só que como nós, enquanto população, procuramos um tratamento público, nós temos extremas dificuldades de conseguir marcar uma consulta com um terapeuta. Nós temos de extremas dificuldades para conseguir marcar uma consulta com um psicólogo, porque as filas dos cisregues da vida vão nos jogando para um outro momento, para um outro tempo, para uma outra situação. E isso faz com que a nossa mente vá adoecendo cada vez mais. Dia após dia nós vamos nos tornando doentes. Tem um filósofo, psicanalista, o nome dele é Manuel Aragão. Semana passada eu ouvia falar e ele dizia algo que é interessante. Ele dizia que até as pessoas que têm um certo conforto na nossa comunidade, na nossa população, na atualidade, vivem um desespero existencial. Porque essas pessoas, elas pularam determinados caminhos. Vou explicar para você. Lá no passado, quando nós tínhamos fome, ou quando os seres humanos tinham fome, primeiro eles eram caçadores. Então, o desejo da fome aparecia, o desejo da comida aparecia aqui dentro da cabeça. Depois ele ia lá para caçar. No trajetório da caçada, no trajeto, ele ia enfrentando desafios. Aqueles desafios faziam com que o ser humano se desenvolvesse, até que ele conseguisse conquistar o alvo da sua caçada. Depois, a humanidade como um todo se estabeleceu como agrícola. Então, ainda que ela tivesse que esperar, ela tinha que plantar, mas a fome levava aquela pessoa a plantar, aquela planta germinava, crescia, gerava o alimento e a satisfação acontecia quando a pessoa comia. Então, existe todo um processo para que nós sejamos felizes. O processo é, eu tenho o objetivo de alcançar algo. Esse objetivo me motiva a sair da zona de conforto, do lugar onde eu estou. E essa caminhada, essa jornada da vida, ela me desenvolve como pessoa, porque ela me faz ter experiências.
E isso satisfaz uma necessidade que a minha mente tem, que é de conhecer coisas novas. E quando eu alcanço o objetivo, quando eu conquisto aquele objetivo, isso me traz satisfação. Porém, desde que o smartphone chegou às nossas mãos, isso virou um pouquinho o jogo. Na verdade, desde quando começamos a trabalhar por dinheiro e não mais para conquistar as coisas. Porque hoje eu e você trabalhamos por dinheiro, porque as coisas que conquistamos e compramos, elas estão no tal do cartão de crédito. Então, na verdade, os nossos salários não devem ser assim, mas os nossos salários muitas vezes servem para pagar a fatura do cartão. Eles não servem para fazer outra coisa, mas servem para pagar faturas de compromissos que nós assumimos. Então você não pega o dinheiro e fala assim, vou comprar uma televisão. Entra na loja e sai com uma televisão. Você vai no cartão, parcela o cartão, adquire dívidas. E esse ambiente vai gerando uma inquietação na nossa própria mente. No passado, a minha mente dizia que eu precisava sair da onde eu estava para ir trabalhar para procurar comida. Hoje, se você pegar o seu smartphone e clicar, a comida vai bater na porta da sua casa com um aplicativo chamado iFood, sem fazer muita propaganda. E isso faz com que a nossa mente ocupe o espaço que era para ela estar desenvolvendo atividades e ela fica no Instagram, vendo vídeo de gatinho, vendo vídeo de dancinha, vendo vídeo dancinha que a gente não vai fazer. Não façam aquelas dancinhas, gente, aquilo não é legal. A gente não vai fazer. Vendo política de países que nós sequer pretendemos visitar. Porque é dessa forma que começamos a satisfazer a necessidade e curiosidade que a nossa mente tem. Nós vivemos tempos difíceis porque todo esse processo desencadeia dentro do nosso interior algo chamado ansiedade. Essa ansiedade prorrogada, ela desencadeia dentro do nosso interior algo chamado depressão. E daqui a pouco nós estamos presos, amarrados dentro de uma situação que não conseguimos mais sair. Virou gigante. Virou um gigante que se levanta contra nós nesse tempo. Agora, como enfrentar o gigante? O gigante da insegurança, o gigante da depressão, o gigante da saúde mental. Como enfrentar os gigantes que se levantam contra as famílias? É exatamente o que parece mostrar o texto sagrado. Nós precisamos buscar ou enfrentar, buscando a presença do Senhor, mas fazendo a nossa parte. Como Davi fez a sua parte, você pode me perguntar. Davi, primeiro, quando ele viu a batalha foi travada num lugar chamado Vale de Elá. Isso quer dizer que era um lugar mais profundo. Na verdade, o Vale de Elá é um lugar mais profundo, perto, no meio de muitos montes. E ali havia um riacho que estava seco, porque muitos riachos em Israel, e isso até hoje é assim, ficam secos a maior parte do ano. Naquele riacho, as pedras eram pedras roliças, eram pedras redondinhas. Eram pedras que não eram pedras comuns que nós pegamos na rua, porque a força da água ia fazendo com que a pedra batesse sobre a pedra e ia deixando aquela pedra numa posição especial, bem redondinha, bem preparada. Davi vai até aquele riacho seco e seleciona algumas pedras. Davi olha para aquele vale, olha para aquela situação e ele entende a estratégia do filisteu. Qual a estratégia do filisteu? Eles não querem subir o vale para enfrentar Israel, eles querem que Israel desça. Porque Israel não teria chance se descesse. Se eles subissem o vale, poderia se tornar uma guerrilha parecida com aquela do Vietnã, em que aos pouquinhos Israel vai atacando e vai derrotando o exército. Então, o filisteu queria que Israel descesse. Davi conhece a estratégia, conhece o ambiente. Por que ele conhece o ambiente, irmãos? Quando Jessé mandou Davi levar o pão, ele estava fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas. O que o pastor de ovelhas faz? O Davi explica no Salmo 23. Ele leva as ovelhas a águas tranquilas, a pastos verdejantes e a vales, como a sombra da morte. Aquele lugar era um lugar próximo à casa de Davi, por isso ele podia levar alimento. Possivelmente Davi já tinha passado por aquele lugar pastoreando as suas ovelhas. Ele conhecia o terreno. Ele sabia que naquele terreno era possível vencer aquele gigante com a estratégia certa, com a pedra certa, com a velocidade correta. Davi conhecia o ambiente.
Você tem se preocupado em conhecer o ambiente em que você está? Você tem se preocupado em conhecer a sua igreja, em entender a realidade que a sua igreja está atravessando hoje? Ou você fica pensando assim, lá atrás, quando a igreja era assim que se fazia, então vamos tentar usar a estratégia que usávamos na década de 70, para que possamos fazer uma igreja diferente hoje. Porque se você está pensando isso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Pastor, mas o mundo hoje é diferente. É diferente. Ontem eu e o irmão Jamil sentamos para ouvir um rapaz que está liderando uma equipe de louvor grande, lá em Minas Gerais. Fala coisas diferentes. Princípios são os mesmos, mas fala estratégias diferentes. Porque o mundo hoje é diferente, nós precisamos usar estratégias diferentes para que possamos comunicar o Evangelho de Jesus, porque o importante para nós é comunicar o Evangelho de Jesus. Se você não entender o tempo em que você vive hoje, você não vai conseguir se comunicar de forma efetiva com seus filhos e com seus netos. Porque, como falamos há 2 domingos atrás, a geração Z é diferente da nossa geração, ou da geração que passou. Eles não vivem num ambiente de estabilidade econômica, viveram num ambiente de guerra. Eles já nasceram no 11 de setembro. Então o mundo para eles não é um lugar estável, pelo contrário. Então, se nós não quisermos conhecer e mergulhar no nosso contexto, naquilo que está ao nosso redor, nós não conseguiremos nos comunicar com essa geração. Irmãos, o sentimento que houve no coração de Jesus é o que precisa encher os nossos corações. Filipenses capítulo 2 diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou o ser como Deus, mas tomou forma de servo. Jesus não veio no esplendor da sua glória, abrindo os céus, lançando raio para todos os lados. Ele veio como um bebê. Cresceu como cada um de nós cresceu. E nos ensinou de forma prática como devemos nos comunicar, como devemos descer para nos comunicar com uma geração. Porque o mais importante é salvar a vida daqueles que estão se perdendo sem ele. Davi conhecia a estratégia. Davi sabia o lugar, Davi conhecia o terreno. Você é profissional de alguma área, o quanto você tem se preparado, se aprimorado para exercer melhor a sua profissão. Irmãos, quem para de aprender começa a esquecer. O nosso cérebro faz com que algumas coisas vazem. Ele descarta algumas informações que ele entende que não são mais necessárias. Por isso é necessário que continuamente nós estejamos aprendendo. Por isso é necessário que continuamente nós estejamos nos desenvolvendo. Você tem se desenvolvido? Você tem aprendido? Você tem crescido? O Vale de Elá era conhecido por Davi, ou ao menos os vales eram conhecidos por Davi. Por isso, ele consegue se colocar em condições de vencer aquela guerra. Mas ele vai, encara o gigante. No versículo 47, que nós não lemos, ele diz assim: eu vou para essa guerra não, porque não é por espada, nem por lança, que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. O pouco com Deus é muito. Ainda que você tenha limitações, ainda que você tenha um pouquinho, você fala, pastor, eu não tenho sabedoria para lidar com esses contextos, eu não tenho dinheiro agora para passar o cursinho. Irmãos, coloca o pouco que você tem na mão de Deus, porque o pouco com Deus é muito. O Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, olha, todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para ele, pois contaram como certo que o Senhor estaria ao seu lado. Hudson Taylor diz, eu sou um servo muito pequeno, mas de um Deus muito eminente. Irmãos, as nossas limitações, elas são apenas ferramentas. Na verdade, elas são apenas lembretes da glória que o nosso Deus pode exercer na nossa vida. Era uma pedra, uma funda, mas a Bíblia já conta a história de 5 pães e 2 peixinhos. Ela traz para nós a história de migalhas que caíam de uma mesa que eram suficientes para os cachorrinhos e que fariam um milagre de libertação na vida de uma pessoa. O pouco que você tem, quando lançado diante de Deus, é o suficiente, porque a grandeza é do Senhor, a glória é do Senhor. Amém? Para isso eu e você precisamos manter o foco. Davi manteve o foco. Ele conhecia o terreno. Ele sabia a estratégia. Mas a Bíblia diz que, particularmente, Davi se movimenta com velocidade.
Quando o Golias, quando o gigante vem, eles descem aquele vale, quando os filisteus descem, e o gigante se coloca à frente para fazer o desafio, e amaldiçoa Israel, amaldiçoa os deuses, menospreza Davi. A Bíblia diz que Davi, já armado, ele com velocidade, ele se destaca da tropa, ele vai para frente da tropa, e com velocidade ele começa a preparar o seu ataque. Por quê? Porque Davi sabe o tamanho do gigante. Irmão, com um gigante grandão, você não vai brigar no mano a mano. Com um homem grandão, você precisa lutar à distância. Se você for muito pequenininho, se a Valentina fosse entrar numa batalha contra o irmão Moisés, ela não venceria. Amém, irmãos? Não venceria. Porque você é pequeno. Ele é grande, forte. Davi sabia a estratégia, então ele se movimenta com velocidade. Quando eu e você temos clareza daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, irmãos, a gente precisa se movimentar com velocidade. Se Deus falou no teu coração que o namoro é para terminar, é para se movimentar com velocidade. Se Deus falou no seu coração que está na hora de se comprometer na caminhada do Senhor, é para se comprometer na caminhada do Senhor, é com velocidade. Se Deus falou no teu coração que tem um ministério XY para você, está na hora de assumir o ministério XY para você, é com velocidade. Porque a guerra do Senhor não se trava com procrastinação. A guerra do Senhor não se trava com preguiça. Mas a batalha do Senhor se trava com diligência e velocidade. Davi fez isso. Ele pegou a pedra, pegou a funda. Ele disse para o gigante que venceria a batalha. Ele foi na direção daquele homem. Ele pegou a sua funda. Não é um estilingue, é uma funda. Ele virou aquela funda e tacou na testa do gigante, certinho. Ele já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Ele tinha experiência com o Senhor. Ele sabia que o Senhor faria. E é somente no poder do Senhor que meninos com pedras derrotam guerreiros gigantes. Mas ele foi, tacou a pedra, lançou a pedra, venceu. Quando aquele gigante caiu, acabou, pastor? Não. O texto sagrado é claro, diz que Davi ele continua com velocidade. Às vezes nós conquistamos uma vitória nas nossas vidas. Ah, tá bom, o filho batizou, que bênção. Estava tanto tempo na igreja, não batizava, ele foi lá e batizou. Coisa boa. Acabou. Estou resolvido. Não estou. O gigante caiu, irmão, mas Davi continua com velocidade. Davi continua discipulando. No caso do filho, ele tem que continuar sendo discipulado. A gente precisa continuar orando por ele, precisa continuar sustentando ele na caminhada do Senhor. Davi, ele não para, ele vai, ele toma a espada da bainha do gigante e ele lhe corta a cabeça. Nós não podemos ser enganados pelas pequenas vitórias do dia a dia, porque as pequenas vitórias podem ofuscar a grande vitória que Deus tem para nós. Então, quando você derruba o gigante, quando você age com velocidade, você não pode parar, você precisa continuar. Certa vez os discípulos de Jesus, eles voltavam, depois de terem saído 2 em 2, expulsado os demônios, curado os enfermos. Jesus os levou para um canto para descansar. Mas houve uma outra situação que requeria a presença de Jesus. Então Jesus falou para os discípulos, vamos lá, venham comigo. Tem hora que é necessário dar aquele último gás. Quando a corrida parece que está acabando e teu corpo não aguenta mais, o pessoal que estuda fisiologia diz que você ainda aguenta 30%. Então está na hora de dar aquele último sprint, aquele sprint final, aquela carga maior, para que você possa conseguir conquistar os objetivos. Objetivo de vencer o pecado, objetivo de viver uma vida santa, objetivo de viver uma vida comprometida com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas é necessário que isso aconteça e Davi o fez. Ele foi lá, arrancou a cabeça do gigante, venceu a guerra. Amém? Quem é o gigante, pastor? Quem são os filisteus? Os filisteus, eles não são citados no tempo em que Abraão estava na terra prometida. A verdade, Amós, capítulo 9, versículo 7, diz que eles vieram de um lugar chamado Caftor, que hoje é conhecido como sul da Grécia. Os filisteus, eles chegam na terra prometida justamente no mesmo período em que os israelenses estão voltando do Egito. Quando você tem uma citação lá do tempo de Abraão falando sobre filisteu, aquela situação, os teólogos dizem que é uma referência à terra que viria a ser dos filisteus. Mas naquele momento ainda não havia filisteus. É porque o livro foi escrito a posteriori.
Eles chegam junto com Israel e eles dominam a região do mar. Região do mar que seria dominada por Dan, pela tribo de Dan. Mas Dan não consegue dominar, por isso ela sobe para as montanhas. Aquele povo se estabelece numa terra que era para ser terra de Israel. Mas Israel não consegue colocar aquele povo para fora. Os filisteus, eles vêm com uma tecnologia maior do que a tecnologia de Israel, porque como gregos, eles já dominam o ferro. Eles adoram um deus, o deus chamado Dagon. Dagon é o deus peixe. E existe uma história curiosa que as escrituras sagradas trazem para nós sobre esse deus, Deus Dagon. Porque certa vez, quando Israel não andava de acordo com a vontade de Deus, Israel pega a arca da aliança, pega o símbolo da presença de Deus e vai para a batalha contra os filisteus. Mas eles perdem, porque não adianta a gente ter os símbolos da presença de Deus se de fato não andamos com Deus. Eles perdem e a arca da aliança é tomada. E como era costume naquela época, a arca da aliança é levada para o templo do Deus vencedor, para o templo do Deus Dagon. Ela é colocada diante do Deus Dagon. E colocada diante do Deus Dagon, a Bíblia diz que no dia seguinte, Dagon estava caído com o rosto em chão. Eles levantaram o Deus Dagon, pensaram que aquilo poderia ter sido uma coincidência, mas no outro dia, agora Dagon está caído com o rosto em chão, com a cabeça e com as mãos cortadas. Porque Deus com esse sinal dizia, olha, Israel perde guerra, mas eu não perco. Israel perde batalha porque pecou. A gente, enquanto igreja, se não andarmos de acordo com a vontade de Deus, nós podemos perder batalhas pelos nossos pecados. Mas o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, ele jamais perde batalha. Ele jamais perde batalha. E existe uma diferenciação e é feita nesse texto. Agora, eu queria dizer para vocês que, para mim, e isso é a minha opinião, você não precisa tirar isso ou trazer isso como verdade, mas para mim, essa história, ela é real na vida de Davi. Porque quando Davi ele lança a pedra no nome do Deus vivo, a pedra acerta a testa daquele gigante, o gigante cai, a Bíblia diz, o gigante cai com o rosto em chão, igualzinho Dagon diante da arca da aliança. Porque diante do Senhor, meu irmão, o inimigo cai. Diante da presença do Senhor, o inimigo não pode resistir. Pode ser o gigante do desemprego, pode ser o gigante da depressão, pode ser o gigante da ansiedade, pode ser o gigante que for, diante da presença do Senhor, ele não consegue permanecer de pé. Ele não consegue. Agora, o filisteu, assim como Dagon, estava caído com o rosto em chão, com mais armas, com mais tecnologia, com mais poder bélico, mas eles não conseguiram vencer o povo de Deus, e se não conseguiram no passado, e Davi conhecia o passado, você conhece o seu passado, você sabe de onde o Senhor te tirou ou de onde o Senhor está te tirando. Se ele não consegue vencer no passado, não vai conseguir te vencer no futuro também, desde que você permaneça vivendo uma vida em Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Esse texto caminha para o final, mas ele traz para nós as marcas da vitória. As marcas da vitória. Davi, ele entra na cidade de Jerusalém, com a cabeça de Golias nas mãos. Deve ter sido uma cena forte. Mas ele entra com a cabeça de Golias na mão, que era comum para aquele contexto de guerra. Existe um detalhe. A vitória de Davi agora aponta para uma vitória do futuro. Jerusalém, nessa altura do campeonato, você conhece a história da Bíblia. Você sabe que Jerusalém ainda não era dos judeus, era dos jebuseus ainda. Ela viria a ser dos judeus aqui há algum tempo, quando o próprio Davi, como rei, a conquistaria. Então, aquela é uma região que se chamaria Jerusalém, que seria Jerusalém. Mas Davi parece que, de uma forma profética, ele já entra naquele lugar, com as marcas da vitória nas suas mãos. Irmãos, nós estamos num bairro tão grande, um bairro que tem aproximadamente 40 mil pessoas morando. Como é difícil pregar o evangelho nos dias de hoje com tanta facilidade no dia a dia. Como é difícil pregar o evangelho com tanta bebedeira, com tanto tigrinho. Até o pessoal que é evangélico ou se diz evangélico está envolvido nessa coisa toda. Na tentação de sair do bar, na tentação de não jogar nas bets da vida. Como é difícil olhar para Marechal e ver assim, nós conquistaremos esse lugar, nós venceremos esse lugar. Mas, irmãos, quando nós temos uma vida de relacionamento com Deus nutrida pela sua palavra e pelo tempo de oração, nós podemos entrar com a cabeça do gigante desfilando por essas ruas. Nós podemos entrar com as marcas da nossa vitória por essas ruas, por esse bairro, e declarar que esse bairro, que as pessoas desse bairro podem sim ser transformadas pelo poder do Senhor.
Nós podemos sim pregar o evangelho com ousadia, com intrepidez, com audácia, porque entendemos que através das nossas vidas, vidas serão transformadas e o lugar que ainda não se chama Jerusalém, ou que ainda não é efetivamente, o será no futuro, por causa da pregação do evangelho de Jesus. E nós somos os agentes para pregar esse evangelho. Existe uma campanha que algumas igrejas evangélicas têm feito. O tema dela é muito interessante, ela se chama Eu Mais Um. E o intuito dessa campanha é estimular cada crente a levar uma pessoa para Jesus. Por favor, feche os seus olhos só um pouquinho, depois eu vou pedir para você abrir de novo. Lembra aí qual foi a última pessoa que você falou de Jesus, acompanhou essa pessoa, trouxe essa pessoa de fato acompanhou ela numa decisão por Jesus, levou essa pessoa ao batismo e integrou essa pessoa na igreja. Lembra aí quem foi essa última pessoa. Não vou pedir para você levantar a mão. Meu objetivo não é te constranger, mas meu objetivo é te fazer pensar. Pode abrir os olhos, você pensou. Irmãos, das tantas coisas que fazemos para Deus, são tantas coisas. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele falou para a gente fazer uma, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tantas coisas que a gente faz para Deus. Quantas vezes nós não conseguimos fazer a única coisa que Ele nos mandou fazer? É necessário envolvimento com o perdido, irmãos. É necessário tomar café com aqueles que não conhecem Jesus. É necessário abrir o nosso círculo de amizade, para que os nossos ministérios, as nossas células, a nossa igreja, não sejam um ambiente de clube, de lazer, de somente integração e de comunhão. O Senhor não nos colocou aqui para isso. Comunhão a gente vai ter no céu. E a gente experimenta um pouco aqui na terra. Mas o que o Senhor nos chamou, Ele nos colocou aqui para ganhar almas. Pastor, eu ganho almas contribuindo para missões. Você leu isso em algum lugar na Bíblia? É claro que a gente tem que contribuir para missões. Mas na minha Bíblia está escrito Jesus com muita clareza dizendo, vai e faça. Vai e faça discípulos. Vai e pregue o evangelho. É responsabilidade minha. Pastor, toda a igreja agora contratou um pastor para os pastores poderem fazer isso. Está vendo isso em algum lugar da Bíblia? Não é verdade. Não é verdade. Essa semana, na célula da irmã Eliette, da irmã Dina, chegou uma senhora e a dona Dina virou assim para ela, olha, eu vou fazer os passos contigo. Os 4 passos contigo. Ela falou, vou fazer os 4 passos contigo. Ela chegou um pouquinho tarde, mas ela falou, mas na semana que vem a gente começa. Porque elas já entenderam. As nossas irmãs, as nossas mulheres, elas já entenderam que a efetividade do reino de Deus não está em fazer belas programações, e elas vão fazer. No dia 6/9, vai ter Setembro Amarelo aqui na igreja, prevenção ao suicídio. Elas vão fazer uma boa programação. Elas estão lá na cantina fazendo um almoço agora, arrecadar fundos para o MCM, mas elas já entenderam que o serviço do rei é ganhar vidas para Jesus. Glória a Deus pela vida das mulheres. Dá um glória a Deus direito aí, gente. Amém. Davi tinha um desafio. Ele tinha uma missão. Ele tinha as marcas da vitória daquela missão. Assim também, nós precisamos proclamar as marcas da vitória na nossa vida. O povo foi lá, atacou, despojou os filisteus, atacou eles até o limite da cidade. Depois voltou trazendo tudo aquilo que eles levaram, tudo aquilo que eles tinham no acampamento, todas as preciosidades. Assim também, quando nós obedecemos ao Senhor, nós alcançaremos o bairro, nós alcançaremos o perdido, nós alcançaremos o filho, o pai, a mãe, aquele que está ao nosso redor sem Jesus, que tanto carece de Jesus, e voltaremos com os frutos alegres daquilo que nós plantamos para a glória do Senhor. Mas qual é o segredo para isso? E assim eu gostaria de fechar esse sermão. O segredo para isso é justamente
aquilo que o rei Davi, ou que Davi disse. O versículo 47 diz: toda a multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi sabia que quem salva é o Senhor. Não era a força do seu braço, mas quem salva é o Senhor. Você tem de fato confiado sua vida nas mãos do Senhor? Você tem de fato entregado e descansado nas mãos de Deus? Ou você é daqueles que diz assim para o Senhor: Senhor, é melhor o Senhor fazer assim, é melhor o Senhor fazer desse jeito, é melhor o Senhor fazer do outro jeito, que do meu jeito eu acho que eu sei mais, Senhor. Davi sabia que a batalha era do Senhor, porque ele conhecia o Senhor. Conhecer ao Senhor é fruto de relacionamento íntimo com o Pai. Quem conhece ao Senhor é aquele que tem prazer na presença do Senhor, é aquele que já passou da fase de orar por obrigação, mas é aquele que se deleita com os joelhos dobrados diante da presença do Pai. Para essa pessoa, Davi diz: ele é quem guerreia. A palavra no hebraico aqui, ela quer dizer que o Senhor toma posse da guerra. Não é somente ele quem vai para a guerra, mas ele é aquele que domina. É como se ele dissesse Davi, ou ele dissesse seu nome: João, José, Maria, Marta, eu estou com a guerra. Como você me buscou, tão encarecidamente me amou, como diz no Salmo 91, eu também poloei numa mesa, poloei num lugar alto. O Senhor assume a guerra para ele, ele toma posse da guerra. É Davi, é Jesus, é Jeová quem entrega os inimigos na mão de Davi. É Jeová que salva o seu povo, porque a guerra pertence ao Senhor. É hora de buscar o Senhor, irmãos. É tempo de alinharmos a nossa vida com Deus, de sermos diligentes, de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Porque se lutarmos as guerras da vida com as nossas forças, não venceremos. Mas quando colocamos o Senhor no lugar que o Senhor de fato tem nas nossas vidas, que é único, é de primeiro lugar, no Senhor, pelo poder do Senhor, nós alcançamos a vitória, porque a vitória é do Senhor. E quando isso acontece, o Senhor toma posse da guerra. Quer que o Senhor tome posse da sua guerra? Você quer que o Senhor tome posse do desafio que você tem enfrentado? Então é hora, é tempo, mais do que nunca, de colocar as palavras do Mestre em prática. Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a sua justiça, porque as demais coisas são acrescentadas. Agrada-te no Senhor, que quer dizer conforma-te ao Senhor, submeta-se ao Senhor, e Ele satisfará o que deseja o seu coração, porque o seu coração submetido ao Senhor se tornará um coração parecido com o coração dele. E aí a vontade dele será feita na sua vida. É tempo de nos rendermos à presença do Senhor. Para que possamos vencer a batalha, é necessário que nos rendamos ao Senhor dos Exércitos, porque aí ele assume a batalha por nós. Por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu gostaria de te dar tempo para meditar, para orar. Para que você pudesse colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Coloque seu coração diante dele. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença. E quantos de nós temos gigantes, desafios nas diversas áreas, Senhor, das nossas vidas. Mas hoje, Senhor, o Senhor nos apresenta de fato a guerra, a batalha onde será travado. O Senhor nos leva a conhecer os terrenos. Hoje, Senhor, o Senhor impulsiona o nosso coração para que possamos agir com velocidade, com diligência, de acordo com a tua vontade, o teu querer, colocando os teus planos em prática em nós. Hoje o Senhor nos chama para te conhecer e para entregarmos a ti, para rendermos o nosso coração a ti, porque quando nós nos rendemos a ti, as nossas guerras passam a ser tuas guerras e o Senhor é aquele que vence guerras. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos, toma os nossos corações nas suas mãos.